Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade então ao nosso estudo a respeito da importância dos sinais de pontuação. É muito importante que nós conheçamos os sinais de pontuação para que, como eu já falei, nós não sejamos enganados e também não digamos aquilo que nós não quereríamos dizer. Então, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos importantes que a gente precisa saber para a gente entender quando é que a gente coloca, por exemplo, uma vírgula numa frase. Então, vamos aos slides aí, você pode acompanhar. Eu vou tirar aqui o meu rosto para que você se concentre apenas aí na tela, tá bom? Então, pessoal, vocês estão vendo que nesta primeira tela existe aí uma frase que é a ordem direta das orações. Embaixo tem aí essas quatro letras S, V, O, A. Mas o que são essas quatro letrinhas? O que é essa tal ordem direta das orações? Olha só, presta bastante atenção. Na língua portuguesa, e assim em todas as línguas também, existe uma chamada ordem direta, que é uma ordem consagrada em que os elementos de uma frase, quando a gente fala oração, a gente está falando de frase. Todos esses elementos precisam aparecer numa frase nesta ordem, para a gente poder ter a ordem direta, tá certo? Toda vez que esta ordem não acontece, não aparece numa frase, nós não podemos considerar então como uma ordem direta. Então, afinal, qual é, em língua portuguesa, a ordem direta das orações? Olha aí, você tem na tela um exemplo de uma frase que está na sua ordem direta. A menina ganhou uma boneca no Natal passado. Então, a ordem direta consiste em, primeiro, sujeito, e por isso que eu coloquei aquele Szinho lá em cima, né? Sujeito, aqui. Depois, o verbo, que é ganhou, certo? Então, sujeito, verbo. Depois vem o termo uma boneca, que é o objeto, tá? E depois vem aquilo que a gente chama de adjunto adverbial, tá? Que está ali no Natal passado. Então, calma aí, vamos com calma para você não ficar preocupado, fique tranquilo, tá bom? Isso aqui é um assunto principalmente do terceiro ano, mas vocês podem ficar tranquilos. É importante a gente aprender isso para entender a colocação da vírgula. Olha só, o sujeito é aquele ser, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, seja lá o que for, sobre o qual nós estamos falando, né? Então, por exemplo, nesta frase, a menina ganhou uma boneca no Natal passado, sobre quem nós estamos falando? A menina, certo? Então, a menina é o sujeito da oração. Aí vem em seguida o verbo, que é aquela palavra que indica uma ação, né? Ou um estado de coisas. Por exemplo, a menina ganhou. Veja, é um verbo, o verbo ganhar, né? Então, é o segundo termo que precisa aparecer na frase, para estar na ordem direta. Aí vem a pergunta, ganhou o quê? Ganhou uma boneca. A resposta que nós temos para o verbo é aquilo que a gente chama de objeto. Então, a menina ganhou o quê? Ganhou uma boneca. Tá? Quando você pergunta para o verbo e ele te responde, aquilo ali é o objeto. A menina ganhou o quê? Uma boneca. Tá? E depois vem um outro termo na oração que se refere, neste caso, a tempo. Né? Então, a menina ganhou uma boneca quando? No Natal passado. Esse no Natal passado é uma expressão que indica tempo, certo? Então a gente chama essa expressão de tempo, a gente chama de adjunto, adjunto adverbial. Então, lá em cima você tem a formulazinha que eu criei para você não esquecer, né? Essa ordem direta que é, então, S de sujeito, V de verbo, O de objeto, A de adjunto. Então, quando a gente tem essa ordem direta da oração, a menina ganhou uma boneca no Natal passado, nós não colocamos vírgula em lugar nenhum. Por quê? Porque a frase já está na sua ordem direta, já está respeitando a ordem direta. Tá? Quando nós colocamos alguma inversão na frase, aí sim a gente vai ver que nós temos que começar a usar as vírgulas. Tá bom? Então você precisa aprender isso. O que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um objeto e o que é um adjunto. O adjunto, tá? Esse adjunto aqui eu coloquei de tempo, na verdade ele pode ser um adjunto de tempo, né? Que é o caso aí. A gente pode ter um adjunto de lugar, certo? Então, por exemplo, a menina ganhou uma boneca onde? Por exemplo, eu posso dizer na casa da vovó, né? Então, esse na casa da vovó é o lugar,
tá certo? A menina ganhou uma boneca no Natal passado na casa da vovó. A gente tem o outro adjunto, certo? Então, assim, existem vários tipos de adjunto que a gente vai tentar ver pelo menos 3 aqui. Então, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta aí o vídeo, assiste de novo, tenta tirar sua dúvida para a gente poder prosseguir. Então, aqui tem a análise da oração. A menina, sujeito, ganhou, verbo, uma boneca, o objeto, no Natal passado, adjunto adverbial, que no caso é de tempo. Aí a gente pode começar a brincar um pouco com as inversões, olha só. Então a gente vai desconstruir esta oração na ordem direta. Nós vamos fazer umas inversões aí para ver o que acontece. Então nesse primeiro exemplo aí, ó, no Natal passado, vírgula, a menina ganhou uma boneca. Eu pergunto para vocês, onde é que o termo no Natal passado deveria estar? Você concorda comigo que o no Natal passado devia estar lá no final da frase depois de boneca, não é? Porque aí ele respeitaria a ordem direta, ele estaria no lugar onde ele deveria estar. Só que é o seguinte, o adjunto adverbial falou assim, não quer saber, eu quero ficar no começo da frase. Eu não quero ficar no final, eu quero ir para o começo. Então a gente olha para ele e fala assim, tudo bem, você pode ir para o começo da frase, só que é o seguinte, você vai ficar isolado aí, porque o seu lugar é no final. Mas se você quer ficar aí no começo, ok. Então a gente vai colocar você entre vírgulas. Aí começa, no Natal passado, vírgula. A menina ganhou uma boneca, porque depois a ordem vai seguir normalmente, né? A menina, sujeito, ganhou é o verbo, uma boneca, objeto. Beleza, entre esses termos aí a gente não coloca vírgula. Aliás, se você for digitar qualquer coisa lá no Word, né? Por exemplo, você escrever a menina, vírgula, ganhou, se você fizer isso, a menina, vírgula, ganhou, imediatamente o Word vai apontar para você, ele vai fazer um risquinho embaixo dessa expressão e vai dizer assim para você, olha, você nunca separa o sujeito do verbo, tá? Então você não pode separar com vírgula o sujeito do verbo. Por quê? Porque esta é a ordem direta, tá bom? Então não pode separar. Vamos ver o exemplo 2 aí. A menina ganhou, vírgula, no Natal passado, vírgula, uma boneca. Perceberam o que aconteceu aí? Então olha só. A menina ganhou. Quando chega no ganhou, qual que deveria ser o próximo termo? Uma boneca, certo? Porque depois do verbo vem o objeto. Então, a menina ganhou. Ganhou o quê? Uma boneca. Só que o adjunto adverbial de tempo quis ficar no meio dessa história. Ele não quis ficar no final. E também não foi para o começo. Ele quis ficar no meio dessa vez. Então, a gente olha novamente para ele e diz, olha, se você quer ficar aí no meio, tudo bem, mas você vai ficar isolado, porque o seu lugar é no final. Então a gente coloca ele entre vírgulas. A menina ganhou, vírgula, no Natal passado, vírgula, uma boneca. É como se tivesse uma lombada aí no meio, né? Impedindo o ganhou de encontrar a boneca, certo? E então a gente tem que isolar esse termo, ok? E aí você pode ver que a formulazinha eu coloco então já do jeito que está aí na frase, né? Sujeito, verbo, adjunto e objeto. Portanto, uma ordem invertida. Vamos para o terceiro aí. Uma boneca, vírgula, no Natal passado, vírgula, a menina ganhou. Olha só a confusão agora, né? Então a gente começa com o objeto, né? Uma boneca, não é o objeto? O lugar do objeto não é aí no começo. O lugar do objeto é no terceiro lugar da fila. Só que ele quis ir para o começo. Então, se ele vai para o começo, o que a gente vai fazer? Isolar com vírgula. Uma boneca, ok, pusemos a vírgula. Deveria vir então o sujeito aí, né, para dar início à ordem direta. Só que não vem o sujeito, vem o adjunto. Então falou, oh, meu Deus, a gente vai colocar o adjunto aí, tudo bem, a gente põe o adjunto, mas vai ter que ficar isolado, porque o lugar dele é no final. E aí sim vem a menina ganhou. Entre esses dois termos não vai ter vírgula, porque a menina é sujeito, ganhou é o verbo, e ele segue então a ordem direta nesse caso. E aí a gente vai ver a formulazinha ali no final que está toda invertida, né? Objeto, adjunto, sujeito e verbo. Deu para entender? Então, se foi deslocado o objeto, que o lugar dele é no terceiro posto lá, ele foi para o começo, deslocou, isolou com vírgula. Adjunto, lugar no final. Se ele resolveu vir para outro lugar da frase, que não é o lugar dele, você tem que isolar. Você põe ele de castigo mesmo, né? Você falou, seu lugar não é aí, meu filho. Mas se você quer ficar, fica aí então. Mas vai ficar aí na gradinha, que é a vírgula. Vamos lá, vamos para o quarto exemplo. A menina, vírgula, uma boneca, vírgula, no Natal passado, vírgula, ganhou. Olha a inversão total que acontece aí.
Começa com a menina, que é sujeito. Ok, maravilha, está no lugar certo. Depois de a menina, o que deveria vir? O verbo, não é? A menina ganhou. Só que não. Olha o que aparece aí no meio. Uma boneca. Então, como o ganhou não apareceu e a boneca está aí no meio, a gente põe vírgula. A menina, vírgula, uma boneca, vírgula, aí vem o adjunto. No Natal passado, vírgula, ganhou. Olha a inversão total que acontece aí. E novamente a formulazinha representando esta ordem invertida. Vocês estão vendo? Então tá tudo, gente, tá tudo invertido aí. Então quando a gente inverte a frase, a gente inverte os termos da frase, a gente precisa utilizar a vírgula. Ok? Se você não entendeu, novamente, volte o vídeo e assista essa parte de novo, tá bom? Então, a regra é, toda vez que houver inversões da ordem direta, usa-se a vírgula. Então, aí, continuando essa questão dos adjuntos adverbiais, olha só. Entre o objeto, lembra do objeto? No caso da nossa frase aí é uma boneca, né? E o primeiro adjunto adverbial, e no caso da nossa frase, o primeiro adjunto adverbial é no Natal passado. Entre o objeto e o primeiro adjunto, não há vírgula. A menina ganhou uma boneca, que é o objeto, no Natal passado, que é o primeiro adjunto. Ok? Até aí não tem vírgula. Mas, se houver outro adjunto adverbial em seguida, lá no finalzinho, tiver um outro adjunto depois de no Natal passado, então você tem que isolar o segundo adjunto, entendeu? Então, assim, até o primeiro adjunto, ok, não tem vírgula. Mas na hora que chega o segundo adjunto, você não pode deixar eles juntinhos, entendeu? Você tem que separar cada um na sua casinha ali, ok? Então, exemplo, ó. A menina ganhou uma boneca no Natal passado, até aqui não tem vírgula, só que agora vai aparecer outro adjunto. Esse na casa da vovó aí é o adjunto adverbial de lugar. Então, vírgula, na casa da vovó. Vocês percebem que tem dois adjuntos aqui, ó, um do lado do outro, ó. No Natal passado é o primeiro, né? Que é o adjunto de tempo, e aí a gente tem que colocar a vírgula para isolar esse segundo adjunto aqui. Onde? Na casa da vovó. Adjunto adverbial de lugar. Então é isso. Se tiver um terceiro adjunto depois da casa da vovó aí, tem que pôr mais uma vírgula. Se os adjuntos forem transportados para o início da frase, deverão vir entre vírgulas. Então olha só o exemplo, ó. Vamos pegar os dois adjuntos que estavam lá no final da frase, vamos jogar para o começo. No Natal passado, vírgula, primeiro adjunto. Na casa da vovó, vírgula, a menina ganhou uma boneca. Então, ó, no Natal passado é o adjunto, que o lugar dele é no final da frase, não é? Sim, mas ele está no começo. Então, a gente coloca a primeira vírgula. Aí a gente resolve colocar o segundo adjunto, também no começo. O lugar dele era lá no finalzão, mas a gente coloca ele aí. Então, isola com vírgula. O adjunto de lugar também. E aí a gente põe a vírgula e começa, então, a sequência da ordem direta. A menina, que é o sujeito, ganhou, que é o verbo, e aí não vai ter vírgula, tá bom? Depois, a menina ganhou uma boneca, não tem vírgula, porque ele vai continuar com a ordem direta. Se o adjunto adverbial ele for deslocado para o começo da frase, receberá vírgula, caso possua três palavras. Então, ó, presta atenção nesse exemplo aí, que aqui já começam as exceções, né? A língua portuguesa é assim, né? A gente está estudando, de repente, ó, é isso, mas tem exceção. Então, veja bem, exemplo 1 aí. Comprei uma casa hoje. Está lá no final adjunto, não é? Que é o hoje, que é adjunto adverbial de tempo. Quando eu comprei? Hoje, então é tempo. Só que eu resolvo pegar esse pequeno adjunto, que é uma palavrinha só, e resolvo colocar ele no começo da frase, como eu fiz lá nos outros exemplos. Então, eu começo. Hoje comprei uma casa. O que acontece? Como esse adjunto ele tem só uma palavrinha, que é hoje, então a gente não precisa colocar vírgula. Só que se a gente tem três palavras, aí a gente começa por vírgula. Então, olha o exemplo 2. Comprei uma casa quando? Na semana passada. São três palavras, não é? Então, olha, só que como ele está no final da frase, ele fica sem vírgula. Mas nós vamos pegar essas três palavrinhas que são o adjunto adverbial aqui, ó, na semana passada, e a gente vai jogar ele para o começo da frase, ó. Na semana passada, vírgula. Viu? São três palavras. Aí eu começo. Comprei uma casa. Então, a gente tem que estar atento que se então o adjunto adverbial for muito pequeno,
a gente pode ignorar a vírgula. Fica assim, facultativa, né? Facultativa é quando tanto faz. Põe ou não põe, tá certo. Só que quando a gente tem 3 palavras que compõem o adjunto adverbial, aí a gente precisa isolar ele com vírgula se ele vier lá no começo da frase. Como aqui na semana passada, ó, 3 palavras, vírgula, comprei uma casa, ok? Então, pessoal, nós vamos parar nesta aula por aqui, tá bom? Eu vou gravar mais uma aula, uma próxima aula, porque essa aqui já está de bom tamanho, dá para você estudar bastante essa ordem direta, você pode pesquisar na internet um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Procura, se você não entendeu muito bem, procura entender o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um objeto, o que é um adjunto, e aí você vai juntando essas informações e vai esclarecendo as suas dúvidas. Então é isso, um grande abraço e bons estudos e até a nossa próxima aula.